São raras as vezes em que eu opino nos vídeos aqui do canal, mas hoje peço licença para uma breve observação antes da exposição dos fatos. A carreira de um pedófilo é imparável, sem limites. Muitos deles iniciam sua trajetória ainda jovens e, quando não descobertos, seguem nela por uma vida toda. Os inúmeros casos que vemos diariamente em canais de true crime mostram que a compulsão doentia dessas pessoas só aumenta. Eles são insaciáveis e isso é inaceitável sob qualquer aspecto. Apesar de haver estudos que indiquem como o controle dos desejos sexuais, o uso de medicamento e o monitoramento constante destes transtornados, penso que alguém que malicia, sente desejo por crianças, é intratável. Para você, existe possibilidade razoável de convivência? Monitorar constantemente. Na prática, como isso seria possível não estando o sujeito preso? É preciso deixar claro que falamos aqui de crianças. Sei que o assunto é vasto, gera debate até mesmo no meio jurídico, pois sabemos de pré-adolescentes com 12 ou 13 anos que têm vida sexual ativa. Mas vamos nos ater aqui às criancinhas. Vamos ser objetivos. Uma criança de 4, 5 ou 6 anos, nessa fase da vida, que passa por uma violência dessa magnitude, jamais será a mesma. Isso se sobreviver. Você não acha? É preciso pontuar que esses abusadores quase sempre são assassinos também. Bom, sobrevivendo, o estrago é perpétuo. Formado em medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, o proeminente pediatra Eugênio Shipkevich nasceu em 1954 na Ucrânia, que na época pertencia à União Soviética. Seus pais, contrários ao regime soviético, fugiram do país e vieram para o Brasil. Eugênio se naturalizou brasileiro algum tempo depois. Formou-se em 1978 e foi chefe do serviço de adolescentes do Hospital Infantil Darcy Vargas, na capital paulista, e membro de associações como a Sociedade para a Pesquisa em Adolescência dos Estados Unidos. Seguia, assim, uma carreira brilhante. Não fosse um pequeno detalhe. O doutor em questão tinha um problema. Ele gostava demais dos adolescentes que frequentavam seu consultório. E ele foi muito além dos limites do aceitável. Eugênio chegou a ser considerado um dos melhores pediatras e terapeutas de adolescentes do país. Inclusive, chegou a ser mencionado no ranking dos 1000 cientistas mais importantes do século XX, com direito a verbete na respeitada publicação Quem é Quem na Ciência e na Engenharia. Foi ele quem introduziu no Brasil a especialidade médica conhecida como ebiatria, ou seja, uma especialidade da pediatria que trata de adolescentes com acompanhamento psicossocial que verifica se o paciente sofre de ansiedade, distúrbios alimentares, vícios e compulsões. Lamentavelmente, o doutor aqui utilizou o seu diploma e todo o seu conhecimento psicológico para submeter seus pacientes a um dos crimes mais horrendos que se tem conhecimento. Ou, ao contrário, para poder se valer de seus obscuros instintos, procurou a carreira de médico com especialização em jovens adolescentes, com a real intenção de se aproximar e abusar deles. Na época dos fatos, ele tinha 48 anos de idade, era divorciado e tinha um filho adotivo de 10 anos. Em seu amplo consultório situado no Brooklyn, bairro de classe média alta em São Paulo, na sala cheia de almofadas, o médico reunia até 5 pacientes para as sessões de terapia em grupo. Em outro ambiente, ficava a mesa dele. Na estante, seus livros sobre a adolescência, de sua própria autoria. A propósito, ele é autor de livros famosos como Puberdade e Adolescência, Inimigo Íntimo e Puberdade e Adolescência, Aspectos Biológicos, Clínicos e Psicossociais. E um detalhe insólito.
Quando seus crimes foram descobertos, ele estava na iminência de publicar um novo livro intitulado Adolescência: Os Segredos que Seus Filhos Não Contam. Ao lado da biblioteca ficava a sala onde os crimes foram cometidos. O médico atendia crianças e adolescentes com idades entre 8 e 16 anos, meninos e meninas, em uma área nobre de São Paulo. Como era muito conhecido em seu ramo de atuação, dada a autoria de obras famosas, atendia o público de classe média alta, onde cobrava o que equivale a R$ 1.200 nos dias de hoje. Ao longo das investigações, foi possível identificar como o médico realizava essas condutas criminosas sem levantar nenhuma suspeita. As consultas demoravam em torno de 1 a 2 horas e os responsáveis pelos pacientes, que eram menores de idade, só participavam no início das entrevistas, quando o médico fazia perguntas genéricas, como sobre alergias, vacinas e medicamentos que os pequenos usavam. Mas os responsáveis já sabiam que o médico demorava nas consultas, porque já eram informados sobre isso assim que a secretária realizava o agendamento. E não suspeitavam de nada, pois conheciam a reputação ilibada e a respeitabilidade do Dr. Eugênio. Mal sabiam eles que estavam entregando seus filhos aos horrores de uma pessoa com um transtorno sexual grave. Após breve entrevista inicial, o médico informava que necessitava ficar a sós com o seu jovem paciente, porque, segundo ele, os adolescentes se sentiam mais seguros para falar sobre suas aflições longe da presença de seus pais. E assim, cometeu as atrocidades durante muito tempo sem levantar qualquer suspeita e com a conivência dos próprios pacientes que, antes de serem sedados, eram informados que todo e qualquer procedimento era necessário para alcançar resultados positivos e a cura desejada. Sozinho na sala, que continha uma câmera filmadora escondida que claramente somente ele tinha conhecimento de sua existência, ele aplicava uma injeção de Dermonide, um forte sonífero de curta duração, e cometia os mais absurdos abusos contra o paciente e guardava a fita em uma gaveta sem etiqueta para evitar qualquer identificação. Mais tarde, especulou-se a razão pela qual ele guardava essas fitas, mas nada ficou claro nesse sentido. Alguns pacientes acordavam durante o tal procedimento e se lembravam do contato do médico sobre elas. Quando contavam para suas mães que o médico as beijava e pegava no colo ou roçava a barba na pele delas, muitas dessas mães questionavam o médico, pois achavam que tais atitudes eram inadequadas, para dizer o mínimo. A resposta dele era sempre a mesma. Ele dizia que utilizava um anestésico de curta duração e que é bastante comum uma confusão mental ou uma alucinação após passado o efeito da sedação. Vale ressaltar que os médicos consultados durante a investigação do caso foram unânimes em declarar que não há necessidade de sedação para avaliação médica dos casos atendidos pelo Dr. Eugênio. Em 2002, Cristiano Gustavo, um técnico de uma empresa de telefonia que fazia um conserto de uma linha com um ajudante, se deparou com um saco muito grande em uma forma de quadrado colocado numa caçamba de lixo. O formato do saco chamou sua atenção e ele resolveu verificar o seu conteúdo. Assim que abriu, ele encontrou várias fitas de vídeo. A curiosidade se tornou impossível de ser controlada. Cristiano resolveu levar as fitas para casa para, após explorar o seu conteúdo, apagar o que nelas havia sido gravado e aproveitar as fitas para uso pessoal. No saco havia 35 fitas que continham mais de 15 horas de gravações. Assim que iniciou a projeção, o técnico ficou chocado. Ele viu um homem adulto abusando de adolescentes. Em algumas fitas foi possível verificar que o médico beijava, manipulava os órgãos genitais deles. Em algumas, chegava às vias de fato. Cada uma das fitas, com mais de 1 hora de duração, continha o abuso perpetrado pelo médico em um de seus pacientes, totalizando assim 35 vítimas desse predador.
Com esse material em mãos, ele decidiu encaminhá-lo para a Polícia Civil e para 2 emissoras de televisão, Globo e SBT. Durante o programa do Ratinho no SBT, no dia 20 de março de 2002, foi ao ar uma matéria sobre um médico não identificado que molestava menores. Das 15 horas gravadas, poucas foram mostradas na TV, mas foi o suficiente para que uma mãe de um paciente reconhecesse o médico e, na mesma noite, o denunciasse para a polícia. O doutor Eugênio Chipkevich foi preso no dia seguinte à divulgação dos vídeos pelo SBT e da denúncia de uma mãe de paciente, sendo acusado de cometer o crime de atentado violento ao pudor com violência presumida. Ele estava em casa quando a polícia chegou. Sua residência também foi revistada e a polícia apreendeu os computadores para apurar se as imagens dos vídeos haviam sido divulgadas pela internet para sites de pornografia infantil. Foram encontradas também fotos de crianças nuas em seu automóvel, porém nada ficou provado quanto à utilização dos vídeos e fotos para uso em sites da internet. Sua mente doentia foi alvo de várias entrevistas por criminologistas e especialistas em mentes na época do seu julgamento. Algumas declarações são bastante esclarecedoras, como as do criminologista Christian Costa, do psicólogo Carlos de Faria e da psiquiatra doutora Dinah Ackerman. O modus operandi de uma pessoa durante o crime revela muito da personalidade dela. Ele tinha uma personalidade autoritária, arrogante, prepotente. Tanto é assim que ele decidiu cometer o crime contra os próprios pacientes. Sendo um criminoso sexual, agiu como muitos outros se utilizando do chamado risco calculado. A perversão dele era gostar de se sentir no fio da navalha, como muitos pervertidos e perversos têm, o que aumenta o prazer de uma forma abrupta. Ele não só abusava dos pacientes, mas também se aproveitava da assimetria médico-paciente, pois o paciente já está numa condição assimétrica, onde o médico é o salvador e o paciente é o sofredor. A investigação se iniciou imediatamente após a prisão do médico, com o levantamento das demais vítimas, e o caso ganhou uma grande repercussão da mídia. A polícia limitou-se a informar apenas a quantidade de vítimas, não expondo seus nomes, mesmo porque todas eram menores de idade. Relatou apenas que todas pertenciam ao sexo masculino. Ficou claro que, apesar do médico atender pacientes do sexo feminino, nenhuma delas sofreu qualquer abuso. Entre identificação das vítimas e conclusão do caso, todo o processo foi conduzido rapidamente e concluído em 2004, 2 anos após a prisão do médico. Durante o julgamento, a defesa alegou que o doutor Eugênio não molestava os pacientes e apenas utilizava procedimentos médicos comuns para chegar a um diagnóstico e que eles foram interpretados erroneamente. Apesar dessas alegações, o médico foi condenado em primeira instância com um total de 128 anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de multas. Seu crime foi caracterizado como atentado violento ao pudor, com violência presumida por se tratar de vítimas indefesas, sem possibilidade de reagir. A pena sofreu agravamento pelo fato do réu ter se utilizado de sua posição de médico, ou seja, por estar em uma vantagem sobre sua vítima ao cometer o crime. Posteriormente, sua pena foi reduzida para 114 anos, mas ainda em regime fechado, determinado pelo Tribunal de Justiça. Tendo decorrido 6 anos de sua condenação, o médico tentou por diversas vezes a progressão de sua pena para o regime semiaberto, mas a Justiça negou todos os seus pedidos, mantendo o regime fechado, no presídio da cidade de Sorocaba, onde está a maioria dos criminosos sexuais. Os pedidos para o regime semiaberto foram negados porque o médico ainda não possuía condições para o convívio em sociedade. Recentemente, o médico foi submetido a um teste. Esse teste tem por objetivo informar sobre a estrutura da personalidade do indivíduo através da apresentação e interpretação de imagens. O resultado obtido por Eugênio não foi satisfatório o suficiente para determinar que ele havia abandonado seus impulsos sexuais por menores. Ele permaneceu demonstrando interesse pelas mesmas fantasias sexuais que apresentava quando executou seus crimes. Ainda ele mostra imaturidade psicológica, apresentando dificuldades para lidar com ansiedade, frustração
e para compreender o comportamento humano. Segundo o desembargador Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a dificuldade de ele compreender o comportamento humano de forma amadurecida pode gerar dificuldades nas relações com as demais pessoas, uma vez que consegue controlar sua expressão afetiva adequadamente, mas não consegue demonstrar interesse no comportamento alheio. Hoje, aos 67 anos de idade, Eugênio Chipkevich permanece na prisão de Sorocaba, realizando estudos e trabalhos junto à população carcerária, no intuito de abater parte do tempo encarcerado. Com isso, ele já conseguiu abater cerca de 4 anos de sua pena. No sistema carcerário brasileiro, a cada 3 dias de estudo ou trabalho, o condenado obtém 1 dia de sentença suprimido. Eugênio conseguiu suprimir 100 dias de sua sentença apenas apresentando ao juiz sua aprovação no Enem, entre outros trabalhos que realizou na prisão. E sem mais informações sobre o sujeito, o que espera-se é que ele cumpra a integralidade da sua sentença. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.